Olá, meus queridos estudantes, estamos aqui numa videoaula sobre vetores, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho de física com vocês e vamos trabalhar algumas coisas muito importantes sobre vetores. Conteúdo, um tema muito importante para a física. Então, o que seria então uma definição de vetores? Vetor é um segmento de reta orientado que pode representar uma grandeza física, tá? Então, uma grandeza vetorial, uma grandeza física, a gente trata em relação a essa definição de vetores. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos sobre vetores. Então, o vetor precisa, para ser definido, ele precisa de ter direção, sentido e o módulo. Por exemplo, esse vetor A que vocês estão vendo aí, esse vetor A ele tem a direção vertical, o sentido é para cima, e se a gente colocar uma régua aí, a gente vai verificar justamente a medida desse vetor. Aí eu coloquei agora outro vetor, vetor B. Se você for colocar a direção horizontal, o sentido da direita para a esquerda. E se você quer saber o módulo, você pega uma régua e você vai identificar o valor do módulo. Tá aí, lemos vetor A, vetor B como essa representação. Algumas grandezas físicas não ficam bem compreendidas somente com um valor e sua unidade. Essas grandezas são chamadas de grandezas vetoriais. Então, isso é muito importante a gente ver. Por exemplo, você vai à balança e você vai saber a sua massa. Então, você diz assim, 65 quilos, 70 quilos, mas ninguém vai perguntar se é para a direita ou para a esquerda. Mas se você disser assim, olha, passou um carro aqui na frente da minha casa, aí você vai dizer assim, e aí, esse carro foi para a direita, para a esquerda? Esse carro foi para a rua da frente, para a rua de trás? Esse carro estava rápido ou esse carro estava lento? Então não faz sentido somente dizer que um carro passou na frente de sua casa, porque aí a gente tem uma característica, velocidade é uma grandeza que precisa de outras coisas para atribuir, é justamente uma grandeza vetorial, tá? Então, portanto, grandezas vetoriais são aquelas que, para ficarem bem representadas, necessitam de módulo, necessitam de você saber a direção e também saber o sentido. Módulo é representado graficamente através do tamanho do vetor ou através de um valor numérico acompanhado da sua unidade. Como eu falei por vocês, vocês colocaram o vetor, você poderia olhar numa régua, mas também vocês vão observar em muitos temas nossos que essas grandezas vetoriais, o módulo delas é o valor que é atribuído para ela, tá? A direção é a reta que dá suporte ao vetor e pode ser informada através de palavras horizontal, vertical, oblíqua. Sentido é a orientação do vetor dada pela seta e também pode ser informada através de palavras como para a esquerda, para a direita, do ponto A para o ponto B, para cima, para baixo. E eu aí coloco como exemplo esse vetor A aí, se você for colocar a medida 3 centímetros, esse vetor A ele tem módulo 3 centímetros, ele tem a direção vertical e ele tem o sentido para cima, tá? Então observe que ele precisa de ter esses 3 entes representados para a gente saber, para definir essa questão dessa grandeza vetorial. Observe esse outro caso. Você tem agora o vetor B, né? A medida, quando a gente coloca uma régua aí, dá 5,5, é o módulo. A direção é horizontal e o sentido é para a esquerda. Ou também tem umas pessoas que colocam da direita para a esquerda. Essa linguagem também está correta. Vetores iguais. É necessário que estes possuam as mesmas características para que sejam ditos iguais. Então, não basta dizer que um vetor tem módulo 5A, o vetor B tem módulo 5, então os dois são iguais. Isso não significa. Eles podem ter módulos iguais, mas podem ter direções e sentidos distintos. Nesse caso, o vetor A e o vetor C, esse que eu estou representando aí, eles são iguais, porque possuem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Vetores opostos já são ditos aqueles que a única diferença dele é o sentido que é oposto, tá? Sentido contrário. Observe aí o vetor A e o vetor menos A, nesse caso eles são vetores opostos, tá?
E uma característica desses vetores opostos é que quando eu faço a operação entre eles dá zero, dá nula. Tá? Imagina um cabo de guerra. Alguém puxaria para a direita com 5, outro puxaria para a esquerda com 5. Então o cabo nem ia para a direita nem para a esquerda. Afinal, o módulo resultante seria zero. Então, repare que há essa questão oposta, né? Vetores diferentes são aqueles que possuem uma ou mais diferenças em suas características, né? Observe que o vetor A e o vetor B já são diferentes, só por ter o módulo já diferente, tá? Nesse caso, os módulos já não são diferentes. Observe o vetor A e o vetor B. Nesses casos, eles estão em sentidos perpendiculares. A gente diz que são, por isso, já são vetores diferentes. Tá? Observe o vetor A e B, que eu estou colocando aí, só por serem opostos já são diferentes. Operações com vetores. É possível realizarmos algumas operações com vetores. Aquelas que iremos estudar, e vocês vão estudar em todo o ensino médio, que vocês vão precisar no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio, no SSA. Então, a multiplicação e divisão de vetores por números reais também é muito importante também, e essa soma e subtração de vetores. Então, vamos acompanhar essa compreensão que é muito aplicada nos exercícios da área da dinâmica e na área da elétrica. Multiplicação de vetores por números reais. Tomemos, por exemplo, esse vetor A. Tá? Se eu desejo triplicar, então eu multiplico esse vetor A, o módulo dele, por 3A. Então, esse vetor que está aí, 3A, ele tem 3 vezes o módulo do vetor A. Mas observe que ele mantém a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Então, essa é a prova. É como que eu tivesse 3 aí. Então, multiplicar vetores é você triplicar a dimensão desse valor, tá? Observe agora esse outro exemplo, que você tem o vetor A e eu desejo o vetor menos 2A. Então, é oposto a ele com o módulo duplicado, tá? Então, se eu faço o teste, então, são menos A e menos A, de forma que é menos 2A, o A no sentido oposto. Observe agora o B. Quem seria B sobre 2? Seria a metade do módulo desse vetor. Observe que, por ser positivo e positivo, eles mantêm as mesmas características de direção e sentido, mas a questão de módulo, ela é que é alterada, tá? Módulo, o valor numérico, né? O valor. Então, observe agora vetores de direções e sentidos iguais. Então, nessa verdade, A e B, mesmo tendo módulos distintos, eles têm a mesma direção e mesmo sentido. Horizontais e o sentido para a direita. A soma deles, nesse caso, quando dois vetores eu tenho com mesma direção e mesmo sentido, o resultado é uma soma. Tá? Mas essa soma vetorial, ela também acontece no módulo. Então, vamos supor que A tivesse 2 e B tivesse 3. Então, como eles têm a mesma direção e mesmo sentido, o vetor resultante desses dois seria 2 mais 3 igual a 5. Tá? Então, o módulo resultante é a soma nesse caso. Agora, vamos ver a situação em que temos vetores nos sentidos opostos. Tá? Então, eu tenho o vetor A e o vetor B nesses sentidos opostos, tem a mesma direção horizontal, um é para a direita, outro é para a esquerda. Então, nesse caso, o A mais B, vetorialmente, você talvez diga, não é menos não, veja. Soma vetorial não significa dizer que é soma numérica, tá? A soma é o seguinte, quem é que ganha, o A ou o B? Bom, o B é maior, então se fosse um cabo de guerra, e nesse cabo de guerra não, vamos supor que duas pessoas estivessem empurrando o peso, o que tem B tem mais força, então o corpo iria para o sentido para a esquerda, por ser maior do que A. Mas ele iria com a mesma potência? Não. Observe que seria uma subtração. Então, nesse caso, se B fosse 5 e A fosse 2, você teria como módulo resultante 5 menos 2 igual a 3. E a soma vetorial é essa aí. O vetor seria 3 aí, A mais B, que é o sentido da direita para a esquerda. É muito importante entender que soma vetorial é diferente de a gente falar em soma numérica, em valor numérico, tá? Nesse caso, o vetor soma terá o sentido do maior deles, o sentido do vetor B. Tá? Então, para a gente obter o módulo, a gente vai subtrair um pelo outro. Tá?
Soma e subtração de vetores, nos casos gerais. Para efetuarmos somas e subtrações vetoriais, podemos utilizar duas regras, a do polígono e a do paralelogramo. É muito importante, a regra poligonal e a regra do paralelogramo. A regra do polígono é muito útil para precisarmos somar 3 ou mais vetores. A regra do paralelogramo deve ser aplicada com um grupo de 2 vetores. E aí a gente vai ver essa aplicação. Então, sejam os vetores abaixo. Você tem o C, o A, o D e o B que estão representados, tá? Vamos iniciar com o vetor C. Poderíamos iniciar com qualquer um deles. Veja como se utiliza a regra do polígono. Então, eu pego o vetor C, faço a translação do vetor a translação do D. Observe que é sempre a seta com o início do outro vetor. Seta início, seta início. Aí eu coloco agora o B nesse sentido aí. Observe que eu não vario, não há uma variação, tá? Você traz sempre com o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. O vetor pode correr como ele quiser dentro do plano, tá? Então, quem é que vai ser essa soma vetorial? Então, nesse caso, a soma vetorial vai ser início ligado com início e fim ligado com fim. Então, a soma vetorial é esse valorzinho que é do início para o fim que você faz a ligação. Observe que se você fosse olhar a soma numérica, então você diria assim, olha, eu fui, andei um trecho para um lado, um trecho para o outro, aí você somaria tudo, tá? Esse é o percurso. Mas o que seria a soma vetorial? Aonde você começou a sua caminhada? Aonde você terminou? Então, a soma vetorial, na verdade, é ligar o ponto que você começou para o ponto que você terminou, de uma forma que seja de uma seta, uma reta, tá? Como vocês estão vendo nesse exemplo. Então, após terminarmos, ocorre a formação do polígono. Veja a regra do paralelogramo. Eu pego o A, faço essa translação aí, pego o B novamente, caixa, e aí ficou início. Quando eu ligo início, o que é que sobrou? Nas retas aqui, sobra o fim aqui e o fim do outro. Nesse caso, eu não posso fazer um polígono. Nesse caso, vou ter que aplicar a regra do paralelogramo. E a regra do paralelogramo é traçar um paralelo AB, traça um paralelo A e liga o início entre A para o finalzinho imaginário que está aqui. Tá? É essa ligação, a soma de A mais B. E talvez você pudesse pensar, por que a soma aí? Imagine que alguém estivesse puxando um objeto que eu colocasse aqui à esquerda e alguém puxasse nessa direção de A e outro puxasse a direção de B. Esse objeto nem ia para o lado de B, nem ia para o lado de A. A tendência dele é nesse ladinho aqui onde está a soma vetorial. Daí, essa nós chamamos de regra do paralelogramo, que é sempre utilizada com dois vetores quando é fim e fim. Tá? E quando é que a gente aplica o teorema de Pitágoras? Bom, não importa a regra utilizada, se tivermos dois vetores perpendiculares entre si, teremos o mesmo vetor resultante. E o seu módulo pode ser determinado utilizando esse teorema de Pitágoras. E aí vem a regra do polígono no teorema de Pitágoras. Se eu tiver o início, aqui é o fim, ligado com o início do outro, e aqui fica o fim, quer dizer, você está vendo a seta, e aqui você não vê, não tem seta. Nesse caso, é a regra poligonal, a soma vetorial. Tá? Na regra do paralelogramo, já é o seguinte, ó, se você tiver o início com o início, e sobra a seta de um lado e a seta do outro, na verdade, aqui é como se puxasse para um lado, puxasse para o outro, e ele tomasse uma direção, uma direção formada através do paralelogramo, que é o vetor S. Tá? Observe que matematicamente os valores são os mesmos, tá? Os valores são os mesmos. Só que vetorialmente a sua representação vai depender justamente dessa questão. Fim, regra do paralelogramo. Início e fim, regra poligonal. E aí, toda vez que ocorrer situações que acham perpendicularidade, nós aplicamos o teorema de Pitágoras. Ou melhor, para encontrar essa soma vetorial, nós colocamos um vetor ao quadrado, mais o outro vetor ao quadrado, e aí nós com certeza encontraremos o resultado. E aí vem alguns exemplos. Eu estou dando aí 3 vetores e eu quero obter esses resultados. Então aí eu vou obter V1 mais V2, olha. Se eu junto V1 mais V2, faço a translação. Quem é que vai ser a soma vetorial? Nesse caso, início com fim. Então VR é o vetor soma.
Tá? Se eu tiver 3 vetores, V1, V2 mais V3, V1 aí, encaixei V2, encaixo o V3 aqui, eu só faço a translação deles, e agora ficou início com fim, então eu só faço a ligação vetorial de VR, ok? Observe esse segundo exemplo agora, em que eu tenho a soma de 2 vetores ortogonais, isto é, perpendiculares entre si. Um é 12 e o outro é 16. Bom, se são perpendiculares, eu posso utilizar a regra aqui, ó. Eu utilizei início com fim, e o fim grudou com o início daqui para o fim. Então ficou fim e aqui início. Nesse caso, a regra é a regra do paralogramo, não, poligonal. Tá? Paralogramo seria se eu puxasse essa seta para cima, que aí ficaria um fim. Mas quando é início e fim, é a regra poligonal. Por que dá 20? Porque, na verdade, você vai aqui aplicar o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. 12 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, e aí nós vamos obter o resultado disso aí. Tá? Então, 20 é o resultado em decorrência de 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, mais 16 ao quadrado, que é 256. 144 mais 256 dá 400, e a raiz de 400 dá 20. Tá? Aqui eu estou só mostrando pelo método complementar, mas aí o resultado é 20. Nesse caso aqui, a figura a seguir representa os vetores de deslocamentos de um móvel em várias etapas. Cada vetor tem módulo igual a 20 metros. A distância percorrida pelo móvel e o módulo dos vetores de deslocamento são representados aqui como está respectivamente. Então, o objeto saiu de A, seguiu a setinha para aqui, depois segue para cá, segue descendo, segue na horizontal novamente, depois segue na vertical, terminou aqui o início e aqui é o fim. Então, quem seria essa distância aí? O deslocamento seria, imagine 20, imagine todos esses valores, se você estivesse aí somando, o resultado final seria 100. Essa é a distância que a pessoa percorreu toda. Se você andou isso aí tudinho, essa é a sua distância percorrida, tá? Agora, o deslocamento não é. Porque em física, deslocamento é esse ponto que está de A até B, aonde você começou e aonde você terminou. Essa é a diferença entre distância percorrida, que é somar tudo, e o deslocamento. Na verdade, o deslocamento é esse. Eu tenho sempre a mania de dizer o seguinte: todo dia nós não deslocamos nada. Por quê? Porque saímos da cama que a gente está acordando lá, e você se acordou, foi tomar seu café, você sai da sua cama. Trabalhou, rodou o dia todo, andou não sei quantos quilômetros, quando chegar no final do dia, você volta para sua cama. Então, o seu deslocamento diário é nulo. Tá? Agora, se eu perguntar toda a distância que você percorreu, todo o espaço que você percorreu, aí uns andam 2 km, 3 km, 5, depende da função. Isso é muito importante para a gente ter essa ideia, ok? Então, nesse caso, se você quiser saber só seu deslocamento, a gente ia ver que no Teorema de Pitágoras, o resultado foi raiz de 2000, que é 20 raiz de 5. Esse seria o deslocamento. Então, é muito importante você ter essa ideia de deslocamento com o espaço percorrido, ok? Então, aí, essa seria a resposta. 100 metros foi todo deslocamento, 20, 40, 60, 80, 100, e o deslocamento foi 20 raiz de 5. Tá? Um vetor V pode ser decomposto em dois vetores componentes, Vx, componente horizontal, e Vy, componente vertical. De modo que nós estamos tratando de decomposição de vetores. E isso aí é fundamental para que a gente tenha essa noção. Então vamos pensar no vetor V, qualquer solto. Eu posso traçar nele um eixo cartesiano. E aí eu vou ter a componente x e a componente y. Ou melhor, em matemática, quando a gente fala de eixo x e eixo y, nós estamos trabalhando em vetor de componente y vertical e a componente x horizontal. Para a gente descobrir essas componentes, basta a gente fazer algumas aplicações trigonométricas. Então, o Vx será sempre quem? Será o cateto oposto sobre a hipotenusa, nesse caso o cosseno. O cosseno é o cateto oposto sobre, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se é o cateto adjacente, nesse caso, para o uso do cosseno, nós utilizamos a componente Vx. Tá isso?
Para a componente VY, a gente está trabalhando o oposto, e o oposto a gente tem tudo a ver com seno. Nesse caso, nós temos aí que VY é igual a seno de x vezes V, que é aquela ideia de, se eu tenho esse ângulo alfa aí, ó, quem é o seno? Cateto oposto, VY, sobre hipotenusa, que é V. Aí eu gero essa fórmula. E quem é o cosseno de alfa? Cateto adjacente, que é Vx, sobre hipotenusa, que é V. Daí eu gerando essa outra aí. Alguns memorizam, tá? Mas nada mais do que isso aí. É de uma aplicação direta do teorema de Pitágoras do teorema não, das relações trigonométricas em relação a descobrir essas componentes Vx e Vy. E tem tudo a ver também com o teorema de Pitágoras. Caso quando você tem Vx e você tem Vy, você aplica o teorema de Pitágoras, você pode encontrar o V, já que Vx e Vy são sempre perpendiculares. Pode observar que um está na horizontal e o outro está na vertical. Tá? Bom, espero que vocês tenham compreendido essa videoaula e acompanhem aí os exercícios e as tarefas. Um abraço para todos.